Hebreus 8, 10, 16 de Hebreus, todos serão ensinados por Deus, do menor até o maior. Se você foi, se algum homem revelou para Cristo para você, Não foi ainda não. até hoje você não conhece Cristo. E Cristo fala: as minhas ovelhas me conhecem, e eu os a conheço, e chamo pelo seu nome, e as traz para fora. Por isso que Jesus Cristo lá em João 10 fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Não existe nenhum homem aqui na terra que dá a vida pelas ovelhas. Então ele não é pastor. Ele não está enquadrado em pastor. Pastor, se você não entende, não é título que fica bajulando o homem, achando que o homem é pastor. Ah, meu pastor, pensa, meu pastor. Pastor é um dom que Jesus quis dar. Esse dom vem de Cristo, não vem de você. Não vem de teologia, não vem de faculdade, não vem de estudo. Vem de quarto, joelho. Busca o Espírito Santo. E você acha que se você buscar de todo o teu coração, porque enquanto você estiver buscando de homem, você não vai achar Cristo. Enquanto você estiver buscando de homem, você não vai achar o Espírito Santo de Deus. Enquanto você estiver buscando de homens, você não vai achar a revelação. A revelação, ela vem do céu. A Escritura é espiritual. Ela não é um livro escrito por um homem qualquer. Não pense que a profecia é de particular interpretação. Você acha, eu acho, não. Porque a Escritura é divinamente inspirada, é a inspiração de Deus, inspirar homens para escrever a Escritura. Por isso que a Escritura, ela é apta para ensinar. A Escritura que ensina não é homens. Ela é apta para ensinar, redarguir, corrigir, instruir o homem perfeito. A Escritura que você tem na tua casa, ela te torna perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você não precisa do homem te ensinar. E se o homem te ensinar errado? Aí. E se o homem te ensinar errado? Um cego não pode ser guiado por outro cego. Ambos cairão no buraco. Por isso que Jesus diz que as ovelhas ouvem a voz dele. Porque muitos naquele dia dirão: Senhor, mas eu fiz milagre em teu nome. Eu fiz prodígio em teu nome, Senhor. Eu ressuscitei pessoas em teu nome. Porque é isso que a maioria das pessoas estão fazendo. Está indo para as igrejas buscar milagres, buscar prodígio, buscar revelação. Parecendo fugioca, buscando revelação. Aleluia. Mas Jesus Cristo, Ele não deixou nenhum sinal aqui na terra. O único sinal que Ele deixou foi o sinal de Jonas. É só você ler o livro de Jonas. Através de Jonas, a cidade de Nínive arrependeu. Jesus Cristo deixou aqui um evangelho de arrependimento. Igual o evangelho que Jonas estava pregando para Nínive. Arrependimento. Ah, mas Jesus Cristo é um pecador. Se Ele abandonar teu pecado, Ele ama. Porque o pecador é arrependimento. Ah, mas Deus ama o pecador e aborrece o pecado. E o pecado, ele é cometido quando? Não é através do pecador? Ou o pecado, ele é um sujeito? Deus vai lançar o pecado no inferno e o pecador ele vai levar para ele? Não arrependa dos seus pecados, não. Não arrependa das suas más obras, não. Por isso que para você fazer boas obras, você tem que ir para a Escritura. E o Espírito Santo te revelar. Porque se o Espírito Santo não te revelar, você jamais vai conhecer o verdadeiro Evangelho. Por isso que lá em João 6,44, Jesus Cristo fala: todos serão ensinados por Deus, do maior até o menor. Todo aquele que ouviu do Pai, todo aquele que aprendeu do Pai, aí ele vem a mim. Aceitar Jesus, meu amado, não é igual você aceita, não. Vem para cá para aceitar Jesus, para você ser feliz, para você ser próspero. Não. Primeiro, você vai ter que buscar. Para achar o Espírito Santo de Deus, você vai ter que buscar, você vai ter que clamar, você vai ter que se humilhar, você vai ter que colocar a tua cara no pó. Se você quiser achar Jesus Cristo, se você quiser achar o Espírito Santo de Deus, todos serão ensinados por meu Pai que estás no céu. Todos. Aí, depois que ele foi ensinado, depois que ele ouviu, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, aí sim, aí você vai para Cristo. E quando você for para Cristo, de maneira nenhuma você é lançado fora. Porque muitas pessoas que estão sendo jogadas para essas praças, sendo jogadas para essas ruas, que está comendo de lama, que está comendo, por exemplo, do seu próprio pecado, da sua própria iniquidade, é porque nunca esteve firme na rocha. Achava que estava firme na rocha, mas a sua soberba levou lá para a praça, levou lá para as ruas, para morar debaixo de ponte. Porque a maioria que está morando debaixo dessas pontes são pastores, são presbíteros, arrogantes que não ouvem a palavra do Senhor. Arrogantes que não dão a mínima para a palavra do Senhor. Ah, eu sou pastor, eu tenho carteirinha.
Eu tenho carteirinha não sei quantos anos para Deus, não vale nada só a carteirinha, joga fora. E vai para a Escritura, deixa o Espírito Santo te ensinar. Porque não é a faculdade que te ensina o verdadeiro caminho do Senhor. Não é a faculdade que te dá a unção. Quem te dá a unção é o Espírito Santo de Deus. Se você quiser receber, você vai ter que no joelho, ajoelhar no teu quarto. Porque é isso que Jesus Cristo nos ensina. Entra no aposento do teu quarto. Jesus Cristo não mandou você entrar em templo. Jesus Cristo mandou você ir para monte. Foi isso que ele falou para a mulher samaritana. Mulher, chegará dias, e dias é agora que chegou, que não é mais em templos de Jerusalém, e não é mais em montes que adorará mais o Senhor teu Deus. Porque o Senhor busca verdadeiros adoradores que assim o adorem, em espírito e em verdade. Como? Em todo lugar do mundo, como está escrito lá em Romanos 10. Se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é seu Senhor, se com o teu coração crer que Jesus Cristo, que o Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, será salvo. A igreja de Cristo, que está em todos os lugares da terra, o santificado que está em todos os lugares da terra, todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas para você invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, você vai ter que ter o Espírito Santo de Deus. Porque 1 Coríntios 12, versículo 3, você só confessa que Jesus Cristo é seu Senhor se você tiver o Espírito Santo de Deus. Porque se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você vai ficar batendo cabeça, vai ficar discutindo às vezes com o evangelho genuíno, o evangelho puro, o evangelho sem mistura. Não vai querer dar ouvido à palavra do Senhor. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por você ouvir essas balelas nesses tempos que dízimo é de Deus, que você tem que ser abençoado, que você tem que dar o dízimo para você ser abençoado. Eles não sabem nem o que é dízimo. Dízimo é 10% que você tira do seu líquido. Se você for seguir o povo de Israel, dízimo é 10% que você tira do seu líquido, não é do seu bruto. Você ganha 1.500. Tá liberado, velho. Porque você ganha R$1.500 e você vai dar 150? Não, você tem dívida para você pagar. Você vai pagar todas as suas contas. Sobrou, você tira 10%. É isso que o sacerdote do pessoal de Israel estava ensinando. Dízimo é do seu líquido, é o que sobra do seu bolso. Não é o que você ganha no bruto, não. Eles te enganaram. Já que você tem tanta necessidade de dá o dízimo correto. Porque se você ficar achando que você vai ser abençoado dando dízimo, se você achar que você vai ser salvo dando dízimo, você vai ser jogado no lago de fogo. É pela salvação, é pela palavra que você recebe a salvação, e não pela prática do dízimo. Novo? Acho que nós já passou aqui. Ah, não, passemos não. Então Jesus Cristo disse lá em Mateus 24, versículo 37, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Assemelha os dias de Noé com os dias de hoje. Assemelha, se não está do mesmo jeito. Casavam e davam-se em casamento. Porque é isso que está acontecendo. Até esses mercenários que esse dia pastor estão casando, separando, casando de novo. É isso que está acontecendo no meio evangélico. Essa podridão. Só existe um casamento, mercenário. Aquilo que Deus uniu, não existe separação. Ah, mas a minha mulher me traiu, perdoa. Existe perdão no Novo Testamento. Você tem que perdoar sua mulher 70 vezes, 7 ainda. Não é só uma vez, não. Ah, meu marido me traiu, perdoa. Porque o que Deus uniu não tem separação. Se você quiser ficar sem sua mulher, você vai ficar só. Não tem esse negócio, minha mulher me traiu, agora eu vou casar. Mas lá em Mateus 19 está escrito em casa de adultério, não, em casa de prostituição. Você pode largar ela. Você agora está casado com ela. Não existe mais prostituição no meio de vocês. Existe adultério. Em caso de adultério, você não pode separar. Existe perdão. Porque lá em Mateus 6,14, se você não perdoar a tua mulher, se você não perdoar teu marido, se você não perdoar teu próximo, tão pouco Deus vai te perdoar. Porque você merece o perdão, né? Ó, Senhor, me perdoa. Né? Você merece o perdão, né? Mas e a sua mulher? E o seu próximo? E o seu marido? Não merece o perdão? Então Deus também não vai te perdoar. Porque foi assim que Deus fez com aquele homem que queria o perdão dele. Deus perdoou, mas ele não perdoou o próximo. Deus lançou ele no lago de fogo. Porque se você não perdoar teu próximo, Deus também não vai te perdoar. É isso que está acontecendo em muitas denominações. Não ensinam o verdadeiro evangelho. Por isso essa podridão. Por isso o povo fica batendo cabeça. Quando a gente vai pegar o verdadeiro evangelho, fica discutindo. A gente pega contra o dízimo, fica discutindo. Não sabe nem o que é a Bíblia. Nunca leu a Bíblia, fica discutindo. Defendendo mercenário. Quer defender? Defende Jesus. Quer seguir homens? Segue Paulo. Segue Pedro. Segue Tiago. Segue Mateus. Segue Lucas. Já que você tem tanta necessidade de seguir homens, segue Jeremias, Isaías, Moisés. Segue.
Para estar seguindo esses mercenários que só falam de dinheiro. Aqueles lá morreram em prol do reino de Deus. Aqueles lá morreram defendendo o reino de Deus. Aqueles lá não acovardaram, igual esses covardes que estão dentro de templo, dentro de cabines, escondidos, atrás de segurança, não. Aqueles lá morreram por causa do evangelho. Dava a cara para pregar o evangelho. Morre em prol do reino de Deus. São pessoas que realmente guardam a palavra de Deus. Nesses mercenários que se diz que é cristão, não. Grande homem de Deus, pregando mentira. Grande homem de Deus dá a vida pelo evangelho. Grande homem de Deus, viu João Batista sendo degolado, continuou pregando o evangelho. Viu Paulo sendo degolado, continuou pregando o evangelho. Viu Tiago sendo morto, por exemplo, lá por Herodes, continuou pregando o evangelho. Aí que Deus levantava mais. E pregando na rua, não é pregando em trás de segurança, não, é mercenário. Aleluia, Jesus. O verdadeiro evangelho, ele é pregado para te libertar, inclusive das garras do mercenário. Porque o mercenário em João 10 veio para matar, roubar e destruir. Eu não sei se você entendeu João 10, você está achando que lá está escrito, lá é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Também, mas é o mercenário lá que veio para matar, roubar e destruir. Se você não entendeu. O diabo no João 10, o papel dele é de lobo, se você não entendeu. O mercenário que veio para matar, roubar e destruir. Até o mercenário está pregando para você, é que o diabo veio para matar, roubar e destruir. É ele que está roubando e matando e destruindo. Aleluia. O cristão, ele não é frequentante de templo. O cristão, ele não é fiel em dízimo. O cristão é fiel na palavra do Senhor. O cristão, ele não segue homens. O cristão segue Cristo. Como é que você é cristão e você é guiado por homens? Como é que você é cristão e você é guiado por mulheres? Como é que você é cristão e fica entrando em igreja A, B ou C? A igreja de Cristo não é nenhuma dessas. Cristo não deixou o nome na sua igreja, não. Tem como você provar o nome que Jesus Cristo deixou aqui na igreja dele? E a igreja que estava em Éfeso? E a igreja que estava em Corinto? Cadê o nome dela? Jesus Cristo falou lá em Mateus 16, ele fala: e eu edificarei a minha igreja. Que igreja? Cadê o nome dela? Esses mercenários que colocaram o nome dela, porque não pode colocar nome, não pode colocar endereço, não pode colocar placa, porque a igreja de Cristo não é deste mundo. Jesus Cristo fala: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu rogaria o Pai enviaria servo para me proteger. Mas o meu reino não é deste mundo. Como é que ele vai edificar uma igreja no reino que não é dele? Esse reino é do diabo. Você está indo para essa denominação, você está buscando a riqueza, mas a riqueza que você vai receber é do diabo e não de Cristo. Porque Cristo não ofereceu riqueza. Cristo ofereceu para você vida eterna. Ele ofereceu para você não juntar tesouro na terra. Para estar seguindo esse mercenário, achando que está sendo, que o verdadeiro evangelho está sendo pregado lá. Quem te ofereceu riqueza? Quem ofereceu riqueza? Você sabe quem foi? O diabo que ofereceu riqueza, se você não entendeu. Se você ainda não conhece a Bíblia, lê Mateus 4, lê Lucas 4, quem é que está oferecendo riqueza lá? Se é Jesus ou se é o diabo que está oferecendo? O diabo falou: se prostrar e me adorar, eu te darei toda essa riqueza, todo esse reino. O diabo que está oferecendo. O reino de Cristo não é deste mundo. Como é que ele vai te oferecer para você? Como é que ele vai dar riqueza para você? Então esse evangelho que está oferecendo para você, esse evangelho de prosperidade que você vai ser rico, isso é evangelho do diabo. O evangelho não te traz enriquecimento. O evangelho te traz vergonha na cara para você ler Bíblia e conhecer a verdade e para estar seguindo mercenário. Camisetas é na Água Viva Camisaria. Então Jesus Cristo, ele virá nas nuvens buscar a sua igreja. A sua igreja. Presta bem atenção. Você não entendeu. Jesus Cristo vai buscar a sua igreja. Jesus Cristo não vai buscar a igreja de Macedo, de Silas Malafaia, ele vai buscar a sua, a dele, que ele comprou com o teu sangue, com aqueles que invocam o teu nome, com aqueles que guardam a tua palavra. Porque é isso que está acontecendo. Ah, mas Deus é amor, ele é amor. Mas Jesus Cristo falou: se você me ama, guarda a minha palavra. Permanece no meu amor todo aquele que guarda a minha palavra, guarda meus mandamentos, assim como eu guardo o mandamento do meu Pai. E o mandamento do meu Pai está lá: não falas para ti mais de escultura. Vai vir para cá falando para nós pegar amor ainda. E não se prostrará a ela, porque está se prostrando. De onde é que você tirou isso? Você tem Bíblia na tua casa? Não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, versículo 4 da Bíblia Católica. Por que você fez? E não se prostrar a ela. Por que você se prostra? Ela vai te ouvir? Salmos 113,
da Bíblia católica e 115 da Bíblia protestante, como eles dizem, protestante é a mesma Bíblia. Não muda nada. É só a desculpa de querer adorar a imagem de escultura. Aí fica falando, mas a Bíblia protestante é diferente. Não, senhor, é a mesma Bíblia. Eu também leio a Bíblia católica, a mesma Bíblia. Não tem desculpa nenhuma. Aí tem desculpa, a Bíblia protestante é diferente. Não, é a mesma Bíblia. A gente também lê a Bíblia católica. Não se prostará a ela, não prestará culto. Porque Deus abomina. É uma abominação colocar uma imagem de escultura dentro da tua casa. Está escrito em Deuteronômio 7:26. Maldito aquele que fizer uma imagem de escultura e colocar no lugar escondido. Maldito. Todo aquele que está debaixo de maldição, o diabo tem domínio sobre ele. Agora você entendeu por que a tua vida está de algo abaixo, né? Agora você entendeu por que a tua vida não se levanta, né? Agora você entendeu por que você não tem paz, né? Porque está debaixo de maldição. O dia que você aceitar o nome do Senhor Jesus Cristo, essa maldição é quebrada. Porque não existe nenhum nome dado debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos. É só Jesus Cristo. Quem falou para você que tem outro mediador ou medianeira? Quem falou para você que tem outro salvador ou outra salvadora? Só existe um. Só um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, um só mediador, um só batismo, um só casamento, uma só igreja, uma só verdade, uma só palavra, é só uma. Se vir alguém e pregar outra doutrina que não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, é doido. Dele acerca de questão, não sabe de nada. Se pregar outra doutrina que não tem nada a ver com as palavras do Senhor Jesus Cristo, procissões, romarias, purgatório, não tem nada a ver com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo. O que tem a ver? O Espírito Santo, quando vier, vai fazer você lembrar de tudo que eu tenho vos mandado, de tudo que eu vos tenho dito. O Espírito Santo vai fazer você lembrar da Escritura. A Escritura não está escrito em momento nenhum da palavra para você adorar a imagem de escultura, para você rezar a missa sétimo dia. Não tem lugar nenhum da Escritura. Vamos pregar a verdade. Não estamos aqui para pregar o que você quer ouvir. Às vezes o que você quer ouvir? Que você vai ser abençoado? O que você quer ouvir? Que Maria vai salvar você nas nuvens? É isso que você quer ouvir? Mas isso não salva. O que você quer ouvir não te salva. O que te salva é aquilo que você precisa ouvir, se você guardar atentamente a palavra do Senhor. Se atentamente ouvires a voz do Espírito Santo no dia que se chama hoje. Hoje você entra no repouso, no descanso do Senhor. Hoje. Mas se você não ouvir, vai perecer igual o povo lá no deserto pereceram, não ouvir a voz do Espírito Santo. Porque era um povo errante, era um povo murmurador, era um povo idólatra. Por isso, católico, que juízo vai vir maior para você do que para aquele povo do Egito que morreram lá no deserto. Porque aquele povo não tinha a Bíblia na mão, você tem. Você não tem desculpa no dia do juízo. Porque é o Espírito Santo que ensina, não é padre que ensina. Você caiu no conto do vigário. Pode ser o varão. Então por isso que você tem que ir para a Escritura. Jesus Cristo fala quem crê em mim, como diz a Escritura. Jesus Cristo não falou para você crer de acordo com o que eu falo, porque eu estou falando o que está escrito. Jesus Cristo não falou para você crer de acordo com a denominação. Jesus Cristo mandou você crer de acordo com a Escritura. Você quer saber como? Leia a Bíblia. É só ler a Bíblia você vai saber como é que crê nele. A redenção da alma é caríssima. A católica não pagou, a universal não pagou, a Assembleia não pagou. Jesus Cristo pagou por ela. Você pertence a Cristo. Você não pertence à igreja A, B ou C ou D. Você pertence a Cristo. Você é servo de Cristo. Você tem que adorar Cristo. Porque quando Deus olhou para você, olhou para mim, Deus via um pecador, Deus ia fulminar, exterminar. Cristo veio e morreu no nosso lugar. Você sabe o que você tinha para oferecer para Cristo? Nada. O Senhor falou, mas ele é pecador, mas ele não vale nada. Jesus falou bem assim, ó, eu morrerei no lugar dele. Foi isso que Jesus veio. Morreu no lugar de um pecador, de um merecedor do fogo do inferno como eu. E ele foi e te comprou. Sabe para quê? Para você ficar dividindo a glória dele. Sabe para quê? Para você ficar adorando pastor, bajulando homens. Foi para isso que Jesus Cristo te comprou? Para você ficar sentado naqueles bancos lá e nunca se tornar um discípulo? Porque Jesus Cristo falou lá em Mateus 28, ele falou, e fazei das nações discípulos. Você tem que ser um discípulo. Você sabe o que é discípulo? Todo aquele que permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quer ser discípulo? Bíblia, lê Bíblia, come Bíblia, bebe essa água. Porque Jesus Cristo fala, todo aquele que vem a mim jamais terá sede. Todo aquele que come deste pão jamais terá fome.
todo aquele que crê em mim jamais terá fome, como está escrito lá em 6,35 de João. Jesus Cristo vai vir buscar a tua igreja. E Ele vai vir nas nuvens buscar a tua igreja. Todo olho verá. Não fica pensando, mas todo mundo está falando, Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai voltar. Não, lembra que Pedro falou bem assim, para Deus um dia é como se fosse 1000. 1000 é como se fosse um dia. Quando Ele fala, em breve está voltando, Ele pode demorar 1000 anos, mas Ele pode demorar só um dia. Então esteja preparado, porque Ele vai vir buscar aqueles que estão preparados. Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que não andam segundo o conselho do ímpio. Aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores. Aquele que não assenta na roda dos escarnecedores. Aquele que não fica assistindo jogo de Flamengo, jogo de Corinthians. O crente verdadeiro, ele é separado. O crente verdadeiro, ele não anda errante, vivendo de acordo com o conselho do ímpio. O crente verdadeiro, ele é santo, igual Pedro fala lá em 1,16. Seja santo como o vosso Deus é santo. Seja santo em toda a sua maneira de viver. Você sentado na mesa assistindo jogo do Flamengo, você não é santo. Você está sentando nas mesas com os demônios. Você indo para a shopping, fazer compra com essa vaidade sua, isso aí não é santidade, isso é vaidade. Por isso que Jesus Cristo vai vir buscar a tua igreja. A tua igreja. Aquela igreja que Ele comprou com teu sangue. Aquela igreja que Ele resgatou da condenação do lago de fogo. Jesus Cristo não vai vir buscar. Jesus Cristo não vai vir buscar pessoas que não têm compromisso com a tua palavra. Jesus Cristo vai buscar aqueles que amam a tua palavra, que guardam a tua palavra, que guardam os teus mandamentos. Permanecereis no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, assim como eu permaneço no amor do meu Pai e guardo os teus mandamentos. Não vai adiantar nada você subir em monte, não vai adiantar nada você rezar, orar, não vai adiantar nada você fazer macumba. Se você não guardar a palavra de Deus, toda a tua oração se torna abominação para Deus. Se você não der ouvido à lei do Senhor, como está escrito lá em Provérbios 28, versículo 9, até a tua oração se torna abominável. Jesus Cristo, Ele te ensina você a fazer oração, lá em Mateus 6. Ele ensina você a fazer oração. Por que você fica seguindo mercenário? Paulo ensina como é que nós devemos falar com o Pai. É mediante ao Filho. O Filho é o intercessor. Paulo nos ensina. Por que você está dando ouvido para mercenário? Por que você não crê no Senhor Jesus Cristo? Igual a tua palavra. Então Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja. A igreja que Ele comprou com o teu sangue. A igreja que tem compromisso com a tua palavra. Ele não vai vir buscar a empresa que o homem inventou, colocou nome, placa, endereço, CNPJ. Essas aí são empresas que recolhem dinheiro. Então vai para Cristo enquanto há tempo. Invoca o teu nome enquanto Ele está perto. Porque vai chegar um dia que Ele vai lançar uma sede na terra. E não é sede de água. E não é fome de pão. É de ouvir a palavra do Senhor. Mas você vai correr errante de um lado para outro. Não vai mais achar. Por isso que Jesus Cristo fala, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque naquele dia será farto. Que dia? No dia que Ele lançar a sede na terra. Porque essa sede virá, essa fome virá. Eu quero ver se você está preparado. Eu quero ver se essas denominações estão te preparando. Você como cristão, como guerreiro verdadeiro. Porque você tem que estar preparado. Porque o dia do juízo vai ser uma sede tão grande. O seu dinheiro, a sua pátria não vai te livrar da ira de Deus quando Ele for lançado aqui na terra. Como está escrito em Sinfonia Azul, em Ezequiel 7, o seu ouro e a sua prata não vai te livrar da ira de Deus, que Deus lançará sobre a sua iniquidade, se você não abandonar essa iniquidade, se você não abandonar esse pecado. Porque o Senhor Deus, Ele busca verdadeiros adoradores, que assim o adoram em espírito e em verdade. Não é em templo, não é em monte, não é no mato, é na tua casa, é na rua, é no seu trabalho, é na escola, é em qualquer lugar do mundo que você invocar Deus, você será salvo. Você não precisa de um quadrado para você receber a salvação. A salvação está somente em Cristo Jesus. Jesus não vai dividir sua glória com esse mercenário. Jesus não vai dividir sua glória com essas empresas que intitulam igreja. Igreja de Cristo, ela não é deste mundo. Por isso que Jesus Cristo fala, se vocês fossem deste mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não é do mundo, então o mundo vai te odiar. Se você é crente, o mundo tem que te odiar.
O mundo tem que falar para você, ela vem enjoado que só fala de Bíblia. É isso que o mundo tem que olhar para você. O mundo não pode estar te elogiando não. E vai lá no Faustão, troféu imprensa, vai lá no Silvio Santos, CD ungido, CD de ouro, CD de prata. Isso é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo ela não tem participação neste mundo. A igreja de Cristo ela não faz parte dessa contaminação do mundo. Aí fica aí, Fernandinho, eu vim aqui só para te ver. Aí o Fernandinho fica dando autógrafo ainda. São um bando de mercenários. Fica dando glória para Fernandinho. Fernandinho é um mortal. Fernandinho é um mortal como nós. Tem que parar com essa bajulação. Jesus Cristo, é a Ele que é dado toda a honra e toda a glória. O Pai deu a Ele todo o poder, toda a glória e todo o juízo. Só a Ele. Não deu a nós, homens. Não a deu nenhum mercenário, muito menos cantor que está cantando música só para promover a sua carreira. Então Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja. Aleluia. Presta bem atenção. Jesus Cristo vai vir buscar a igreja de mercenário, que fica falando de dinheiro. Ele vai vir buscar a sua igreja, que ele comprou com teu sangue. Aleluia. Se você quiser fazer parte da igreja dele, você vai ter que receber a revelação do Espírito Santo. Porque quem revelou para Pedro foi o Pai que está no céu. Não foi o homem que revelou que Jesus Cristo é o Senhor, o Deus vivo, todo-poderoso. Sem o Espírito Santo de Deus, você não pode receber a salvação. Tire isso da sua cabeça. O Espírito Santo é o selo, é a redenção. E outra, o Espírito Santo de Deus não vai habitar nesse corpo imundo, nesse corpo idólatra, nesse corpo avarento, nesse corpo prostituto, nesse corpo adúltero. Você vai ter que limpar essa casa para Deus habitar nela. Porque a casa de Deus somos nós. Se nós tiver com o corpo santificado, se nós tiver com o corpo puro e verdadeiro para adorar o Senhor, aí o Espírito Santo vai habitar em você. Caso contrário, não. Porque se você for analisar, Jesus quis expulsar aqueles cabeças que estavam dentro da casa de Deus. Que a casa de Deus agora é você. Dentro de você é o quê? O que tem dentro de você, por exemplo? É só dinheiro? O que tem dentro de você, por exemplo? É só avareza? Igual aqueles mercenários que tinham dentro da casa de Deus, que Jesus quis expulsar. Para que Jesus quis habitar, ele tem que expulsar toda essa porcaria que tem dentro do seu corpo, igual ele fizeram lá com o templo de Israel. Amém? Aleluia.